Olá, meu nome é Joel Mesquita de Souza, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Ciência e Treinamento de Força da Universidade Estadual do Ceará, e essa videoaula vai tratar sobre o assunto de atendimento ao cliente, mais especificamente o atendimento ao cliente, o atendimento centrado no cliente, o atendimento, no caso, a pessoas em salões de musculação. Essa videoaula faz parte do componente da disciplina de didática, permeando o seu processo avaliativo. Para começar a falar sobre isso, inicialmente precisamos ter algumas compreensões sobre que essa questão de atendimento que vai ser tratada nesse vídeo é especificamente voltada ao atendimento em salões de musculação. Todavia, seus conhecimentos podem ser transpostos e aplicados a outros contextos, como por exemplo assessorias de corrida, treinamentos personalizados, sala de treinamento funcional e várias outras modalidades, ou até mesmo a outros tipos de modalidades que não sejam, ou de outras áreas que não sejam propriamente da educação física. Para nós começarmos, antes de qualquer coisa, eu gostaria que você que tivesse essa aula fizesse algumas reflexões, no caso, inicialmente. Primeiramente, o seguinte: se você já atende ou já atendeu algum cliente em musculação ou em alguma outra área, reflita sobre a seguinte questão: como você atende o seu cliente? Tente responder essa questão baseada em 4 tópicos, tá certo? Primeiramente, como é que é feito o primeiro contato com esse cliente? Você e esse cliente, a primeira vez que você encontra com ele, o que é que você faz? Como é que você age com ele? Segundamente, a avaliação. Como é que você avalia esse cliente? Se avalia. Caso não avalie, também coloque que você não avalia ele de começo, apenas posteriormente. Terceiramente, constância. Com que constância aquele rapaz você continua dando uma atenção maior a ele? Frequentemente, continua uma atenção maior durante a primeira semana, diminui na segunda, por aí vai, né? Tenta observar ele em todos os momentos e por aí seguinte. E quarto ponto, se você alguma vez já fez algum tipo de distinção entre clientes. Por exemplo, aquele cliente você deu mais atenção, outro cliente você deu menos atenção, e por que é que você fez isso? Tá ok? Caso você nunca tenha atuado na área e não tenha tido a oportunidade ainda de atender algum cliente, imagine como é que seria seu atendimento. Como você atenderia o seu primeiro cliente, vamos dizer assim, baseado também nesses 4 tópicos, ok? Feito isso, faz aí, eu sugiro que você dê uma pausazinha no vídeo, responda essas questões, pode anotar e depois você continua, ok? Para começar, então a gente precisa fazer uma questãozinha bem simples, que é uma grande e ao mesmo tempo sucinta contextualização dessa questão, que é o que? Atendimento ao cliente. O que é atender um cliente? O que é atender de modo geral? Se você for analisar pela própria concepção da palavra atender, a gente vai ter 3 palavras-chave que elas vão englobar, que são prestar atenção, reparar e cuidar. Se você aplicar somente cada uma dessas questões no seu cotidiano, já simplesmente da definição da palavra atender, e tentar se transpor por seu atendimento, já teria uma grande coisa. Porque você poderia fazer o seguinte: o link prestar atenção, você já poderia contextualizar da seguinte forma: o que é que o cliente apresenta? Observá-lo efetivamente, o que é que ele apresenta, quais são seus anseios, suas vontades, seus objetivos de modo geral. O reparar seria também na questão de ir tentar um pouco além do que o que ele apresenta. Ele apresenta algo, ele tem objetivos, ele tem sonhos, ele tem desejos, mas o que é que ele pode lhe oferecer, o que é que ele pode precisar a mais? Essa seria a grande questão. E esse seria o seu papel, de tentar compreender o que é que ele pode precisar mais e colocar isso aí como se fossem, por exemplo, objetivos subjetivos dele, os objetivos seus para com ele, tá certo? E por último, cuidar, que seria pode ser aplicado de 2 formas, tanto na perspectiva de segurança, de aplicar um treino coerente, protocolos padronizados, certificar-se de que ele está executando os gestos técnicos da forma mais correta possível, além também de ter constância. De muitas vezes o exercício é ensinado uma única vez e é se deixar o cliente sozinho, e muitas vezes aquele cliente precisa de um atendimento, precisa de uma atenção um pouquinho maior, tá certo? Então, isso seria o ato de atender um cliente, vamos dizer assim, pelo conceitual, tá certo? Mas na realidade da musculação, o que é que acontece muitas vezes nas academias? Se você já teve a oportunidade de trabalhar, pare um pouquinho e reflita. Como é que normalmente é um ambiente na sala de musculação? Como é que os professores se portam dentro da sala de musculação? Nessa perspectiva, a gente tem alguns, vamos dizer, tipo assim, alguns estereótipos, algumas condições que acontecem.
a gente poderia então tentar seguir da seguinte forma: tentar entender como é que é feito o atendimento em alguns casos. Obviamente não podemos generalizar, mas em muitos casos às vezes isso acontece muito. Primeiramente, o cliente chega à academia e é feita uma anamnese padrão, normalmente somente se ele tem algum tipo de problema físico, de modo geral, ou algum outro problema de saúde, de modo geral, como diabetes e hipertensão, normalmente são os dois mais cotados. E logo em seguida é prescrito um treino para o cliente e aí dá-se uma sequência, tá certo? Onde o cliente tem que ganhar uma certa autonomia para poder se desenvolver. E às vezes nem tem um acompanhamento, como em muitas academias smarts da vida. Smarts, para quem não sabe, é uma palavra inglesa, quer dizer inteligente, as academias inteligentes da vida. E aí acontecem alguns padrões no parte dos professores no atendimento, que é caracterizado como priorizações. Normalmente o professor do salão de musculação, ele busca e acaba agindo com certas priorizações. Por exemplo, chega um amigo seu, você é o professor no salão de musculação, e chega um amigo seu para treinar. Você já vai chegar perto dele, já vai conversar sobre como é que está a vida, como é que está o relacionamento, como é que está o cachorro, o papagaio e etc. Você prioriza aquele em detrimento de todos os outros clientes que estão lá. Para além desse, tem também alguns outros perfis que não são muito comuns, mas talvez alguém consiga identificar, por exemplo, o bonitão e a bonitona. Chega aquela pessoa que você, opa, peraí, vou atender esse aqui. E você acaba selecionando as pessoas que você quer. Sem falar também, algumas vezes as pessoas priorizam perfis também, de, por exemplo, pessoas que aparentam ter um poder aquisitivo maior, pessoas que são mais jovens, em detrimento muitas vezes de pessoas um pouco mais idosas que têm uma dificuldade maior, que são pessoas mais difíceis de se atender, porque têm uma maior dificuldade de compreender, de assimilar movimentos, e você teria que ficar mais tempo ali colado com ela. Então, esses grupos são assim, excluídos enquanto que outros são priorizados. Então, essa priorização acontece e ela não é favorável para o seu atendimento. Sem falar de outras formas de atendimento, de outras situações que acontecem durante o atendimento. Como, por exemplo, o professor está certo. É aquele professor que sai passando dentro da academia, ou é o treinador que vai passando dentro da academia e diz, não, tá certo, tá certo, tá certo. Tudo tá certo, porque ele não vai ter tanto tempo assim para poder ir corrigir uma coisa ou outra e priorizar outras questões. Além de uma coisinha que hoje em dia se tornou muito comum e que deveria cada vez mais ser evitada. Dentro do seu ambiente de trabalho, você está tendo que atender muitos clientes, acontece o que? Utilização de celular. Você fica no celular, muitas vezes fazendo outros tipos de atividades paralelas, deixando o seu atendimento em segundo plano. Então, isso precisa ser bem conservado. Um terceiro comportamento que é muito característico também é o da, vamos dizer assim, né, usar também mais uma vez um termo em inglês, a trash talk, que seria você ficar conversa fiada aqui no Brasil. A gente poderia traduzir mais para isso, tá certo? Que é você chegar pro seu cliente e ficar conversando sobre tudo. Você conversa sobre o cachorro, o papagaio, o periquito, sobre o futebol, sobre o time que perdeu, sobre o time que ganhou, sobre tudo. Menos sobre alguns pontos específicos que poderiam ajudar ele nos objetivos dele. Lembre sempre de uma coisa, o seu cliente, ele chega na academia, ele chega naquele ambiente para treinar, ele tem um objetivo, ele quer algo. Ele vai atingir? Não sabemos, somente o tempo vai dizer. Porém, existem alguns comportamentos que, se forem melhor assimilados por ele, provavelmente vão acelerar a obtenção dele dos resultados. Tá entendendo? E você poderia dar orientações desse porte. Poderia e deveria dar orientações desse porte. Nessa perspectiva também surgem várias outras questões, mas a gente vai mais para frente. Uma contextualização geral é essa: nós temos esses problemas, essa seria a nossa realidade. O que é que a gente pode fazer contra isso? Então, aí nós chegamos numa questão bem simples: que processos nós podemos buscar para poder tentar solucionar esse problema? Primeiramente, de antemão e de forma bem clara e objetiva, né, assumir comportamentos opostos àqueles que foram agora há pouco citados, certo? Conversar, fazer priorizações, não, vou atender aquela ali que é bonitinha, vou atender aquela dali que é mais legal, vou atender aquele ali que é mais jovem, o cabo que pega um pesozão, não sei o quê. Esquecer essas priorizações e tentar atender de forma mais global a todos que você puder atender. E de forma plena, atendendo realmente ao que eles precisam, certo? Nesse processo, então, a gente sempre vai ter duas questões. Em todo processo que a gente for escolher, em todo processo que a gente for buscar, vão ser as suas desvantagens e as suas vantagens, ok? Esse processo de atendimento do cliente centrado no cliente, ele também tem desvantagens e vantagens. A principal desvantagem desse processo é bem simples. É trabalhoso.
às vezes até muito trabalhoso, porque aquele momento que você teria para ter aquela conversa fiada com o cliente, ficar lá falando, você meio que, vamos dizer assim, se desliga um pouco do trabalho muito burocrático e conseguiria dessa forma relaxar um pouco. Às vezes a tensão vai um pouquinho aumentar, porque você vai estar constantemente pensando o que é que eu preciso ajudar esse cara, como é que ele vai poder melhorar, o que é que ele precisa fazer. Então vai ter um pouco de tensão, vai ser um pouco mais difícil, tá certo? Então vai ter essa desvantagem, é mais trabalho. Agora, aquela grande questão que hoje em dia a gente não pode fugir. Se trabalha mais, normalmente se ganha mais, se tem uma oportunidade maior, pelo menos. E aí é que surgem as vantagens. Nessas vantagens desse processo do atendimento centrado no cliente, a gente poderia contemplar, de modo geral, 4 pontos. Seriam o quê? Primeiro, maior garantia de resultados. Se o cliente simplesmente chega, recebe um plano de treino e começa a executar, é totalmente diferente do que se você tiver mais colado com ele, mais em cima, cobrando, exigindo. Talvez os resultados dele vão surgir mais rápido, tá certo? Você vai dar orientações maiores para ele também. Então, o que ele estava fazendo de errado sem nem saber. Por exemplo, tem muita gente hoje em dia que não dorme o suficiente. E o ato de não dormir vai dar problemas hormonais para ele, vai dar desregulação hormonal. E ele vai conseguir uma boa produção hormonal, vai conseguir então desenvolver o que ele estava querendo dessa forma. Nem sempre. E às vezes a pessoa não reconhece isso, acha que não, beleza, vou dormir meia-noite para acordar 4 horas da manhã e tá de boa para mim. Nem sempre é, e às vezes ele precisa desse tipo de orientação. Os resultados, então, seus clientes possivelmente, vai ter pelo menos uma garantia maior de que eles sejam atingidos. Primeiro ponto. Objetivos atingidos, ou sendo atingidos mais rapidamente, nós temos um segundo ponto, que seria o quê? Cliente satisfeito. Se o seu cliente está satisfeito, eu lhe garanto que você vai ser recompensado por isso. Seja com a permanência desse cliente, que ele vai querer continuar trabalhando com você, vai fazer uma maior divulgação sua. Além dessa questão de maior divulgação, ou até mesmo algum envolvimento maior, possibilitando outras formas, vamos dizer assim, de atuação profissional. Então, cliente satisfeito, vamos dizer assim, é um cliente mais cativo. E aí é que chega o terceiro ponto. Se o cliente está conseguindo seus resultados, está satisfeito, ele provavelmente vai atingir o terceiro ponto, que é a renovação do contrato dele. Seja como personal, seja no assessoria, seja onde for você estiver, o cliente ele vai tender a continuar com você, porque você está conseguindo fazer com que ele atinja os objetivos dele, inexoravelmente. Então, esse terceiro ponto é fundamental e vai somente lhe levar ao quarto ponto, que qual seria o quarto ponto de vantagem? Maior visibilidade e maior chance de aumento de receita. Ou seja, possivelmente maior dinheiro no seu bolso. Cliente atingindo seus resultados, cliente satisfeito e renovando o contrato, muitas vezes isso vai se reverter em questões financeiras também para você de forma muito positiva. Então, vantagens e desvantagens. Se você acha que tem um pouco mais de trabalho, mas para ter um maior retorno é ruim, então você pode avaliar. Se o seu objetivo é realmente se tornar um profissional diferenciado, esse tipo de atendimento mais aprofundado pode ser vantajoso para você também. Dessa forma, a gente chega num quarto momento, que seria o quê? O que é que nós oferecemos efetivamente nesse atendimento? Nós já entendemos como ele está acontecendo, qual é a contextualização que acontece, que processos nós podemos contabilizar de vantagens e desvantagens, mas qual é o nosso produto? O que seria, como trabalhar esse atendimento centrado no cliente? E aí nós chegamos a vários pontos que vão culminar em, vamos dizer assim, em 4 pontos, em 4 palavras-chave, em 4 ações pontuais para se fazer. Mas vamos por parte. Primeiramente, fazendo uma abordagem geral de que tipo de atendimento você poderia oferecer para o seu cliente. Ser positivo e receptivo. O cliente já tem muita dificuldade no dia a dia. Ser positivo, uma pessoa que passa positividade, passa alegria, que passa entusiasmo, também vai ser. E bastante receptivo. Evitar ter um comportamento, não, só um segundinho, depois eu vou aí já já. E ser um negócio mais, tô indo, só um segundo, pá, e tentar ser mais receptivo com a pessoa. Ouvir o cliente, tá certo? E registrar os seus objetivos primários, tá certo? Realmente observe o cliente, o que é que você está querendo. Ele vai dizer às vezes coisas absurdas, mas contextualize, ponha no papel e depois você tenta contemplar o máximo possível aqueles objetivos deles. Avalie o seu cliente. Pode parecer redundante, pouco, vamos dizer assim, e muito óbvio essa questão de avaliar. É óbvio que a gente avalia. Talvez você avalie, mas existem muitos profissionais que não avaliam. Profissionais até mesmo em atendimento personalizado que começam a treinar uma pessoa e dizem, não, depois a gente avalia. E essa avaliação fica só protelando. E às vezes não acontece depois de meses. E aí o cara diz, não, vai se pesando aí que depois a gente vai ver se melhorou ou não. E isso não pode acontecer. Avalie o seu cliente, porque é a avaliação que vai lhe dar números.
Vamos dizer assim, a avaliação que vai lhe dar o algo concreto que o seu cliente vai ter e vai dizer, ó, tá aqui, pontualmente, é isso, melhoramos tanto por cento e por aí vai. É vantagem para você enquanto profissional. Traça objetivos subjetivos também para o seu cliente. Ele pode não saber de algumas coisas que ele precisa. Ele vai chegar com você querendo determinada coisa, mas ele tem necessidade de outras coisas. Por exemplo, eu quero emagrecer, mas a condição cardiorrespiratória dele, frequência cardíaca altíssima, pressão, um tanto quanto elevada também, o treinamento pode melhorar isso. Coloque isso como seus objetivos subjetivos. Os seus objetivos enquanto treinador para o seu cliente. Tá certo? Prescreva o treino baseado nas suas orientações e nos seus conhecimentos técnicos, com toda a destreza que você possa aplicar. Acompanhe-o cotidianamente, garantindo execuções corretamente. Não diga para o cliente, é um exercício que você faz assim, e deixe o cliente ir sozinho. Não, sempre acompanhe ele, observe pelo menos 1 a 2 vezes ele executando o movimento, e sempre que possível, volte lá para ver se ele está continuando executando corretamente. Porque é muito comum o cliente, quando está na sua frente, executar o movimento correto, e após ele se dispersar e deixar de pensar no movimento, ele começa a fazer coisas realmente absurdas, que muitas vezes beiram até que você imagina. Como é que ele conseguiu fazer isso? Certo? Ele sai de um movimento simples para um movimento absurdamente complexo, que só Jesus sabe como é que ele chegou naquele movimento. Por isso, fique sempre de olho. Outro ponto importante, mesmo que você esteja um pouco distante, no outro lado da academia, tente olhar para ver o cliente que está do outro lado e ficar pastorando. Lembre-se, aquelas 3 palavrinhas: prestar atenção, reparar e manter o cuidado com ele, certo? Nessa perspectiva, oriente ele sobre as questões dos seus hábitos. Os clientes muitas vezes eles não sabem que os hábitos dele do cotidiano precisam ser. Eles passam mais tempo fora da academia do que dentro. E você precisa orientá-los para o que é que eles podem e devem fazer fora da academia para terem os seus resultados mais otimizados. Melhorar a alimentação, obviamente, você não é nutricionista, não vá passar uma dieta para o cara. Mas você pode dar algumas orientações, como por exemplo, diminui o refrigerante. Será que essa é uma orientação que qualquer pessoa não pode passar? Então assim, observe os hábitos do seu cliente, tente descobrir quais são os hábitos dele e vá mudando isso aos poucos, tá certo? E aí nós chegamos naqueles 4 tópicos, que seriam assim, o nosso grande produto, o nosso atendimento. Que eles podem ser divididos podem ser organizados nesses 4 pontos. Primeiro ponto, técnica. Segundo ponto, intensidade. Terceiro ponto, frequência. Quarto ponto, hábitos. O que seria essa questão de técnica? Observar se o cliente está executando corretamente, se ele está seguro e se está um gesto técnico bom. É o processo dele, durante as execuções, se ele for, seja correndo, seja no funcional, seja na musculação, tá bom a execução dele? Tá ótimo. Então mantém. Passa para o segundo ponto, a intensidade. Tá fazendo com a carga adequada? Não tá fazendo muito rápido, muito lento? Vocês sabem os pontos, assim como eu, de variação de intensidade. Então, trabalhe com esses pontos. E explique. Se você fizer um pouquinho mais intenso, vai ser melhor. Porque muitas vezes os clientes eles botam para menos da carga que eles poderiam efetivamente estar executando. Quarto ponto é a garantia de frequência. Explicar para ele que quanto mais ele vier, melhor vai ser para ele. Tentar vir pelo menos 5 vezes na semana, mas ele não consegue. 4 vezes, não dá. 3 vezes. E 3 vezes já sendo o mínimo. Tentando ressaltar com ele cliente, ponto. Procure vir e não faltar mais do que 2 dias seguidos. Quer faltar? Falta no máximo 2 dias. Depois vem, porque a partir do terceiro dia você já vai ter os seus resultados um pouco prejudicados. O que é que isso vai ser de vantajoso para você? Fidelização, ele vai vir mais, ele vai estar mais presente. Os resultados dele vão ser mais garantidos, ele vindo assim. E isso vai ser somente benefício para você, como a gente já falou no ponto das vantagens. E o quarto ponto, as orientações dos seus hábitos de modo geral. Orientação dos hábitos. É o que a gente já citou. O cara não sabe o que comer antes ou depois do treino. Ele não sabe o quanto dormir. Ele não sabe a importância desses elementos. Então, converse com ele com isso cotidianamente. Evite os outros processos de conversar besteira, de priorizar alguns grupos. E tente atender a todos dessa forma, usando esses 4 tópicos. Que eu lhe garanto que vão ser muito vantajosos para você. Dito isso, esse seria o seu produto. Aplique, que muito provavelmente você vai ver o retorno e os feedbacks que os clientes vão lhe dar melhorando. Para terminar essa videoaula, eu peço que vocês novamente, lembra daquela que a gente teve lá no começo, aquele perguntinha sobre os 4 tópicos de como é que você atende seu cliente. Tente responder agora novamente aquelas questões, tá certo? De como é que você atende o seu cliente. Lembrando, foque essa resposta de como é que você atende o seu cliente da seguinte forma. Primeiramente, o primeiro contato, como é que deve ser realizado, a avaliação,
a constância nas observações e, por último, se você já fez alguma vez a distinção. E coloque uma outra resposta também. Como é que você acha que deveria ser feito realmente o atendimento? Agora, após ter ouvido toda essa videoaula, tá certo? Eu espero que tenha sido útil. Muito obrigado. Boa noite a todos.